Seja muito bem-vindo, esse é o canal Será Verdade. Você já ouviu falar alguma vez nos caixões da Fema e nas prisões da Fema? A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi em um vídeo, em um DVD que circulou pelo Brasil. Eu era adolescente e nessa época nem existia essa plataforma aqui onde você está me vendo agora. Não existiam aplicativos onde você pudesse enviar vídeos em grupos. Na época eu vi esse DVD que tinha uma duração de mais ou menos umas 5 horas e eu lembro que eu morri de medo. Se você lembrar da época que surgiu esse DVD e o nome, eu peço para você escrever aí nos comentários. E eu me lembro que numa parte daquele DVD falava e mostrava os terríveis caixões da Fema. Circulam até hoje teorias na internet a respeito desses caixões. Embora essas teorias tenham algumas variações, em geral afirma que num futuro próximo ou não, uma lei marcial será declarada nos Estados Unidos e os poderes de emergência da Fema entrarão em operação e ela passará a comandar o governo. Depois disso, seria suspensa a Constituição e os cidadãos seriam transferidos para campos de concentração, também pertencentes à Fema, e após isso seria colocado em prática um dos planos da nova ordem, a redução em massa da população. Essas pessoas presas seriam exterminadas e colocadas em 3 ou 4 dentro desses caixões e levadas para um enorme cemitério também pertencente à Fema. Essas teorias variam em relação às pessoas que seriam enviadas para esses campos. Alguns dizem que serão os cristãos, outros dizem que as pessoas serão escolhidas de acordo com o viés político e outras dizem que não haverão distinções, todos serão levados para lá, entre muitas outras variações. Mas depois de tantos anos após o surgimento dessas imagens, qual seria a verdade? Há alguma explicação para isso tudo? E é isso que você vai ver nesse vídeo de hoje aqui. Vou pedir para você se inscrever no canal, é só clicar aí embaixo porque é muito rápido. Deixa o seu like aí também para o vídeo alcançar mais pessoas. Esse é o canal Será Verdade. A FEMA, sigla de Agência Federal de Gestão de Emergências em português, foi criada em 1979 e é uma agência governamental dos Estados Unidos responsável pelo gerenciamento eficaz de grandes emergências no país. Quando um desastre em grande escala acontece, como por exemplo ocasionados por eventos naturais como furacões ou inundações, quando isso acontece, a FEMA está lá dando suporte aos estados atingidos. Mas teóricos na internet dizem que isso tudo é apenas um disfarce para esconder o verdadeiro propósito dessa agência. Antes de chegarmos a esses caixões, precisamos voltar algumas décadas antes. Uma das primeiras teorias sobre as prisões da Fema teria surgido em 1982, pouco tempo depois da criação desse órgão. E essas teorias teriam partido de um grupo de pessoas que se chamavam pelo nome de Posse Comitatus, dos quais esses membros eram anti-governo e acreditavam que havia uma conspiração para que os seus direitos civis fossem retirados. Eles acreditavam que eles eram os verdadeiros escolhidos de Deus e que os judeus ajudavam Satanás a destruir a civilização. Esse grupo era contra o governo americano, pois diziam que o governo era ilegítimo, pois estava nas mãos de um governo internacional comandado por judeus que dominavam o mundo. Como eu disse, dos quais eles acreditavam que esses judeus serviam ao demônio. Logo, eles que acreditavam serem os verdadeiros escolhidos de Deus, eles tinham o papel de resistirem ao governo e ao domínio do mal. Eles, historicamente, forjavam documentos, criavam teorias, faziam tudo o que era preciso
para derrubarem seus inimigos que queriam tirar os seus direitos civis. E quando surgiu a FEMA, eles alegaram que se tratava de um plano do governo para que eles, os verdadeiros patriotas, fossem presos. Pois, segundo eles eram os portadores da verdade e atrapalhavam os planos dessa elite oculta que controlava o governo dos Estados Unidos. Com o passar dos anos, movimentos como esses foram crescendo e as teorias em relação ao que se originou deles também. Com o avanço da tecnologia, todas as histórias passaram a se propagar com mais força e acabaram ganhando mais corpo. Em 1994, Linda Thompson, uma advogada americana ligada a muitos desses movimentos, fez um documentário onde ela mostrava o que ela alegava ser uma das prisões da FEMA. Mas esse lugar que ela mostrou no documentário, do qual você está vendo uma parte aí, oficialmente era uma instalação de reparo da Amtrak. E ela, além disso, alegava que não só nesses locais, mas em diversos outros dos Estados Unidos, haviam helicópteros negros do governo que eram responsáveis de impedir que os verdadeiros patriotas, assim como ela, interferissem nos planos da nova ordem e que eles não tivessem acesso a essas instalações. Naquele mesmo ano, Linda Thompson ajudou a compilar uma lista de 24 pessoas que teriam alguma conexão com Bill Clinton, que era o presidente naquele ano nos Estados Unidos. E essas 24 pessoas teriam tido mortes misteriosas, talvez porque eles sabiam demais sobre o governo. Então ela fez o levantamento dessa compilação, dessa lista, e enviou para o Congresso americano. Ela faleceu 15 anos depois. Ela tinha um histórico de problemas emocionais e já havia feito diversas ameaças sobre tirar a própria vida e acabou falecendo após ingerir uma grande quantidade de medicamentos. E os anos se passaram e esses grupos e as teorias acabaram ganhando mais adeptos e acabaram crescendo ainda mais, e até políticos americanos passaram a abordar algumas dessas teorias em seus discursos, colocando essas teorias ainda mais em evidência. Chegando agora aos caixões. A teoria em relação ao plano da redução da população, ela é embasada aos escritos da Pedra da Geórgia, dos monumentos da Geórgia, onde em uma das pedras está escrito que a humanidade deve se manter abaixo de 500 milhões de habitantes, em um balanço constante com a natureza. Esse monumento foi criado em 1979 e num vídeo futuro talvez a gente fale só sobre eles aqui. Então, teóricos na internet acreditam que a FEMA, a redução da população, do qual está escrito na Pedra da Geórgia, o corona, entre muitas e muitas outras teorias e alguns acontecimentos históricos, são provas do plano da nova ordem mundial. E esses caixões da FEMA, depois que foram encontrados, foram incluídos em toda essa história, obviamente, como se fosse mais uma peça nesse quebra-cabeça. Caixões que inicialmente foram encontrados no estado da Geórgia, no mesmo estado dos monumentos do qual eu citei aqui, mas que posteriormente foram espalhados por todos os estados do país. Os números iniciais especulavam 1 milhão de caixões, um número bem expressivo, e não se tinham respostas oficiais sobre o porquê da compra de tantos caixões. Posteriormente, o governo americano alegou que, na verdade, são uma espécie de baús que servem para colocar caixões comuns dentro, para que os caixões sejam enterrados dentro desses baús e não contaminem o solo e lençóis d'água depois deles se deteriorarem. E os baús são grandes não para caber várias pessoas dentro, mas para caber uma estrutura de um caixão comum. E como a FEMA é um órgão que dá assistência a grandes desastres que resultam em muitas perdas humanas, eles estocam esses baús. Essa seria a explicação oficial dada pelo governo. Em 1994, Linda Thompson filmou uma instalação de transporte ferroviário alegando que aquilo era um campo de concentração, mas com os anos se passando, surgiram as bases criadas pela própria FEMA e, dependendo da instalação que você vê, vai se parecer muito sim com uma prisão. Se juntarmos todas as teorias, todas essas histórias, de fato fica bem intrigante. Lembrando que só falamos aqui de algumas poucas teorias. Se a gente somar a outras, como de artistas que a gente já fez aqui, ou sobre maçons, e se juntarmos ainda com algumas passagens bíblicas, aí tudo fica muito macabro mesmo e podem te convencer facilmente.
Isso se já não te convenceram. Em 2018, o candidato à presidência do Brasil, Cabo Daciolo, levou para os debates políticos muitas dessas teorias que já existiam no país há bastante tempo, como eu disse, como surgiu no DVD anos e anos atrás, e nos Estados Unidos há muito e muito mais tempo, muito antes desses DVDs. Mas antes dessas teorias serem levadas pelo Daciolo aos debates políticos, muitos no Brasil nunca tinham escutado nada a respeito e acabaram ficando espantados, e outros acabaram achando que é loucura. Mas aí eu te pergunto, será verdade? Meu papel aqui é trazer os acontecimentos históricos, as teorias, os fatos e as suposições, o que é oficial e o que não é. Mas quem decide se acredita nisso tudo ou não é você que está aí do outro lado. Então eu quero que você escreva aí nos comentários o que você acha sobre isso tudo. E se eu esqueci de alguma coisa aqui, se você tiver mais informações, escreve aí também. Quero pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e mandar esse vídeo para pelo menos uma pessoa, algum amigo que você tenha, para ele se inscrever no canal também. Esse aqui é o canal Será Verdade. Até a próxima. Before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be.